Olá, querido povo de Deus. Quero falar um pouco com vocês sobre o perigo do endurecimento do coração. Muitas vezes nós vivemos situações difíceis e tudo que nós precisamos para encontrar a vida de Deus, encontrar o caminho da vida, é olhar para a palavra de Deus, porque ela é que é vida para nós. Ela nos direciona no caminho da vida. Mas nós entendemos que muitas vezes nós queremos agir por conta própria. Sabemos que circunstâncias adversas, lutas, decepções, frustrações, vem roubar de nós a paz, a alegria, vem roubar a vida de Deus em nós. E toda a vida que nós precisamos está em Deus. Eu, nesses dias, ouvi uma ilustração, uma parábola na internet, né? Assisti na realidade, e eu quero compartilhar com vocês. Né? Disse que um homem assassino, um criminoso, condenado à morte há tempos bem atrás, aí, foi condenado à forca. E então muitas pessoas apelaram ao governador daquela localidade para que pudessem dar uma anistiar, livrar aquele homem da morte. Então o governador, comovido com toda aquela situação, pôs um propósito no seu coração e decidiu anistiar aquele homem se ele realmente estivesse pronto para receber aquilo que ele tinha. Então, ele, sabendo que o homem era muito rebelde, colocou uma roupa da época, né, para se parecer mais com um pastor, né, um líder religioso da época, e então foi para aquele local da execução. E chegando lá, então, tudo pronto para a execução, ele então foi vestido de religioso, de um pastor, e com a Bíblia na mão e com a carta de anistia dentro das páginas da Bíblia. E ele fechou, então, e segurou em sua mão a Bíblia, e quando ele então pediu permissão, tudo autorizado, já combinado, ele se aproxima então daquele homem que estava sendo, ou que seria executado, para falar com ele na Bíblia, com a Bíblia na mão, e falar: eu tenho algo para te falar. Aquele homem, então, muito revoltado com a situação, começa a chutar, gritar, esbravejar, e não deixava me se aproximar, cuspia, chutava, muita violência, e aquele homem, então, tentava aproximar com aquela a palavra próximo dele, ele não permitia. Então, ele pegou e se retirou e deixou que continuasse. Aquele homem morreu. E aí, saindo, o carcereiro então perguntou para ele o que ele tinha para entregar. Ele pegou e falou, abriu a Bíblia e mostrou a carta, que seria a carta de perdão dos crimes daquele homem, da libertação que esse governador tinha autoridade. Então, a realidade, o que acontece é que muitas vezes as circunstâncias não permitem que nós recebamos a palavra de Deus. Nós queremos os nossos próprios caminhos, quando Deus tem os caminhos dele. Então, essa palavra, essa parábola, essa história ilustra muito bem a situação que muitas vezes estamos vivendo. Então, por pior que seja a situação ou circunstância, nós temos que nos atentar a palavra, nós temos que buscar, nós temos que abrir a palavra, porque ali está a nossa carta de liberdade, a nossa carta de perdão, a nossa carta de vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E Jesus veio para o seu povo, mas os seus não o receberam, sabe? Foram condenados à morte. O mundo está condenado à morte, por quê? Porque não creram na palavra do Senhor Jesus. Então, hoje, nós o recebemos, então nós somos filhos de Deus, mas vamos atentar para a palavra de Deus, porque ela é a vida para nós. Ali tem os caminhos da vida para nós. Os mandamentos de Deus não são pesados quando nós cremos nos benefícios que Ele nos traz. E ali tem vida e vida em abundância. Então vamos praticar, vamos atentar-nos e praticar a palavra
do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha muita vida e vida de Deus, em nome de Jesus.